querida, do Senhor. A nossa vida é de fé em fé. A nossa vida é de momento em momento. E uma certa feita, Deus chamou um homem com o nome de Abrão. Abrão estava lá na sua vida, no seu cotidiano, com a sua esposa Saraí, com o seu sobrinho Ló, tudo lá, na Mesopotâmia antiga. E Deus disse para ele: sai daí. E ele saiu. Saiu em obediência a Deus, não porque quis, mas em obediência a Deus. Deus disse: sai daí. E ele saiu e começou a peregrinar sobre essa terra do nosso Deus. E cada lugar que ele chegava era uma prova diferente. Abraão começa a sua história com Deus perdendo a sua maior referência, que era o pai. Ele perde o pai logo de cara. Depois que ele perde o pai, ele continua, assume a liderança da família e continua a fazer a obra. Tinha que passar por uma terra. Essa terra já tinha dono, já tinha ali um líder, e ele tinha uma esposa muito bonita. A história de Abraão confunde com a minha, porque eu tenho uma esposa muito bonita também. Para mim ela é linda, amém? Só que ele chega numa terra e fala: se eu falar que é minha esposa, vão me matar, porque vai querer minha esposa. Então eu vou dizer que não é minha esposa, é minha parente. E de fato ele não mentiu, porque Sara era esposa, mas era parente dele também. Era uma prima dele, se não me engano, filha do tio dele. Mas o rei, ou o líder, descobriu, disse: não, tem alguma coisa estranha. Ela não pode ser somente prima dele, tem algum elo. Então o rei pergunta: você mentiu para mim. Ela não é a tua prima, ela é a tua esposa. E ele contou a história dele para aquele rei. E quando ele conta aquela história, o rei entende e o libera. Abraão continuando, ele tem uma dificuldade com o seu sobrinho. Os pastores do seu sobrinho começam a dar problemas com os pastores de Abraão. Ele tem mais uma perca, se separa do sobrinho amado, porque Abraão amava muito Ló. Porque você só pede para alguém andar com você quem você ama. Você não pede para uma pessoa andar com você, você não pede para uma pessoa ir pescar com você, irmão, se você não gosta da pessoa. Você não chama a pessoa para comer na tua casa se você não gosta da pessoa. Você não chama a pessoa para conviver com você se você não gosta da pessoa. Você não se casaria com uma pessoa que você não ama. Para andar com você, você tem que amar. E Abraão amava Ló. Ele teve que se separar. E ele continua: Deus proverá. A farinha faltar quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Começa a ter luta, porque Ló começa a ter problema lá. E a gente, como família, irmão, se alguém da nossa família está em luta, nós estamos em luta, né, irmã Jacilene? Irmã Jacilene, essa semana pedindo: pastor, irmãos, olha, meu irmão está lá internado e querem levar ele para a UTI. E ela chorando, pedindo, porque um parente, alguém próximo de você, se preocupa quando passa por prova. E Abraão consegue tirar Ló daquela prova. E Deus faz uma promessa para Abraão, dar a ele um filho. Para você entender, porque muitas das vezes, para que a gente compõe um louvor, para que a gente abra a nossa boca e fale uma frase, às vezes as pessoas não conhecem a nossa história. E quando a gente fala algumas coisas, as pessoas às vezes não acreditam no que a gente fala, quando Deus faz, porque não conhecem a nossa história. Porque se conhecessem, temiam a Deus e louvavam o teu nome. Deus então promete um filho para Abraão. Você conhece a história? Deus dá para ele um filho com o nome de Isaac. Sorriso, alguma coisa assim. Quando o menino está crescendo, naquela melhor fase da vida, em que a criança ela já entende quem é o pai, quem é a mãe, já entende o que é amar, já entende o que é abraçar. Deus chega e fala para Abraão: eu quero seu filho. Abraão então ele
entende. Ele pega o seu filho e vai para a cidade de Moriá, uma cidade onde tinha vários montes. E quando ele avista o monte de longe, ele diz para os que o acompanhavam: fiquem aqui, e eu e o menino subiremos. E ele pega então o menino, pega a lenha, pega o fogo, pega tudo. No meio do caminho, filhos fazem perguntas estranhas para os pais. Eu não sei os seus, mas os meus, quando tinha essa idade de 8, 9, 7, fazem perguntas que a gente fala: meu Deus, de onde que essa criança tirou essa pergunta? Nunca ouviu isso da minha boca. Eles fazem uma pergunta, não sei se o Júnior faz perguntas para você às vezes, né? Daqui a pouco a Alice vai estar fazendo, como o Jonathan fez, como a Maísa. De repente, Isaac olha para o pai e diz: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui tudo. Cadê o sacrifício? E a resposta de Abraão é contada ou é cantada pelos nossos lábios hoje. Mas o que a gente canta hoje como um hino de vitória, como a gente canta hoje como uma forma de fé, Abraão cantou na sua maior dor, ou falou na sua maior dor, no momento talvez mais difícil da vida dele. O filho pergunta: aonde está o sacrifício? Ele olha para o filho e diz: Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, aleluias, Deus proverá. Talvez você esteja como Abraão, na prova, na luta, passando por dificuldades. E esta frase de Abraão cai muito bem para a tua vida hoje. Se cai bem na tua vida hoje, se você está cantando hoje o que um dia foi prova de fé para um homem, está sendo prova de fé para você hoje, mas um dia vão cantar o que você cantou também, e vão adorar a Deus na prova, como você também adorou. Levante a tua mão, feche os seus olhos e diga isso ao Papai do Céu. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, Glória, glória. quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Deus, sobre as águas. Deus, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, aleluia. quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Aleluia. sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Eu quero ouvir a sua voz. Azeite e a farinha faltam, Fala pro teu Isaac. as forças se esgotam. Fala pro teu sacrifício. Deus proverá. Fala pra tua adversidade. Fala pro teu momento difícil. Fala para a tua crise. Cego me faz enxergar, Fala isso. mesmo falho me faz andar Aleluia. sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, Aleluia. quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Aleluia. sobre as águas. Tem força para cantar? Cante. Solte a sua voz e cante. Azeite e a farinha faltar, Oh, aleluia. Deus proverá. Cante com a sua voz. Deus proverá. Mesmo cego me faz
Aleluia! Oh! Glória, glória, glória! Deus proverá quando a gente a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, aleluia, Senhor. Deus proverá, esse cego me faz enxergar, esse falho me faz andar sobre as águas. Abraão não estava queixando falta de dinheiro. Abraão não estava queixando falta de saúde. Abraão estava vivendo um momento, e assim é a nossa vida. Às vezes não é falta de dinheiro, não é falta de disposição, é simplesmente uma prova, é simplesmente uma luta, é simplesmente um momento. E quando esses momentos ruins vêm, nós precisamos ter dentro de nós uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos revigora, uma palavra que nos dá uma direção, que nos dá um norte. Paulo, estando no calabouço, ele cantou, amarrado pelos pés, com as suas mãos amarradas, atadas, ele cantou. Paulo e Silas fez isso. Paulo, ele desenvolvia dentro dele essa situação de toda vez que ele estava na prova, ele sempre usava uma forma de se apegar a Deus e entender o momento. Paulo estava em um calabouço frio, preso, possivelmente em Roma, talvez em sua casa ou em outro lugar. Ele diz uma frase que os mais dos cristãos falam no dia de hoje: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não era um momento propício, mas era um momento de fé. Nem sempre o que falamos ou vivemos o melhor momento da nossa vida. Às vezes vivemos em um momento de prova mesmo. Você vai olhar para dentro da Bíblia e você vai encontrar o Salmo 23. E no Salmo 23 ele declara: o Senhor é o meu pastor. É tão bonito a gente dizer: o Senhor é o meu pastor. Não é lindo? O duro é continuar dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça. Ainda que eu andasse por vale de sobre morte, mal algum temeria, porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me ajudam, me consolam. É fácil dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Mas é duro entender que às vezes uma prova, ela nos abate, nos entristece. E é somente quando a gente desenvolve uma confiança plena em Deus que a gente aprende a viver esses momentos difíceis. E nos momentos difíceis, fazer as nossas mais poderosas e forte oração. Eu termino dizendo algo para você, para que nós leiamos a palavra e entendamos. Ana, mulher sofrida, mulher humilhada, mulher atribulada, mulher cheia de complexo no seu interior. Ela compõe um hino. E quando ela compõe um hino, sabe o que ela fala neste hino? Capítulo 2 de 1 Samuel. Ela começa a engrandecer o nome de Deus e diz: Deus dá e Deus tira. Deus enriquece e Deus empobrece. Deus dá vida e Deus tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ela falou isso quando ela estava sendo humilhada, quando ela estava passando por uma luta, uma prova muito grande. Mas ela recebeu uma palavra, e a palavra foi da boca de um sacerdote:
Deus conceda o que deseja o teu coração. E ela creu. E eu, como boca de Deus na tua vida hoje, te digo: Deus conceda o que deseja o teu coração. Deus conceda vida. Deus conceda esperança. Deus conceda graça. Deus conceda misericórdia. Deus seja a tua luz. Deus seja a tua esperança nessa noite. Se você crê assim, dê a Jesus uma salva de palmas, adore Ele. Aleluia, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Poderíamos ficar com esta palavra, porque aqui foi citado o texto, amém, de Gênesis 22, de Gênesis 12. Foi citado o texto aqui de 1 Samuel capítulo 2. Mas nós vamos nos ater hoje no livro de 2 Reis capítulo 4. E nós vamos falar a respeito de uma mulher que a Bíblia não dá a ela um nome, mas narra a tua história. E às vezes se confunde com nós. Às vezes a gente quer que as pessoas nos identifiquem. Às vezes nós queremos que as pessoas nos chamem pelo nosso nome. Às vezes nós queremos que as pessoas nos entendam e façam do nosso problema o problema dela. Mas às vezes acontece algumas coisas diferentes, ao qual Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E no capítulo 4 de 1 Reis, tem o subtítulo dizendo assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? É esse texto que está aí, o sobretexto? Isso não é um versículo bíblico. Amém, irmãos? O escritor, ele coloca ali uma identificação, ou uma interpretação daquilo que se vai narrar. Amém? Ou seja, ele coloca, amém, uma descrição do que foi aquela história. Então, a Bíblia eu não posso alterar, mas esse sobretítulo eu posso, querido, colocar algo a mais. Então, eu olhando para esse texto, eu entendi que Eliseu não somente aumentou o azeite, mas Eliseu aumentou a esperança daquela mulher. Então o texto dessa noite é: a palavra do profeta alimenta a tua esperança. A palavra do profeta alimenta a tua esperança. Você pode repetir comigo? A palavra do profeta alimenta a minha esperança. A palavra do profeta alimenta a minha esperança. Glórias a Deus. O texto vai dizer para nós assim então, capítulo 4 de 2 Reis, verso de número 1, em nome de Jesus. Alguém tem uma Bíblia para emprestar para o nosso irmão aqui? Amém? Alguém que tem uma Bíblia no seu celular, então dê a sua Bíblia pessoal para o irmão aí e lê para que ele possa acompanhar. Mais alguém que não esteja com Bíblia? Amém? Se tiver alguém sem Bíblia e queira acompanhar o texto, levante a tua mão que a gente vai dar um jeito de arrumar a Bíblia para você. Glórias ao Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou
a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vasos nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Muitas pessoas querem a nossa vitória, mas não querem a nossa prova. Você concorda? Muitas pessoas querem a glória da cruz, mas não querem o peso da cruz. Muitas pessoas olham para você e dizem: eu queria ter uma fé como aquele irmão, como aquela irmã, mas não sabe o preço que você tem que pagar, a tua renúncia diária, para que você alcance esse nível de fé. Nós olhamos para essa história e era para ser uma tragédia, mas não foi uma tragédia. Em primeiro lugar, essa mulher não se preparou para perder o marido. O marido dela não estava com um câncer em estado terminal. O marido dela não foi ao médico com ela e o médico disse: olha, ele tem mais 6 meses de vida, 1 ano de vida. Não. Subitamente, o marido dela morreu. Morreu. Nem Eliseu sabia que o marido dela tinha morrido. Que Eliseu, ele era um profeta viajante. Eliseu, ele não ficava parado. Eliseu, ele ia para tudo quanto é lugar pregar a palavra. Então a vida dessa mulher começa com uma tragédia. O marido dela morre. Para piorar tudo, ela fica endividada. Ela não tem dinheiro para nada. O marido dela, segundo o que nós podemos interpretar, ele tinha uma dívida com pessoas, credores, ou seja, a quem ele devia. Chega e disse: nós queremos receber a nossa dívida. Vamos pegar um outro texto do profeta Elias, da viúva de Serepta. Quando Eliseu chega e pede para ela assim, quando Elias chega e pede para ela assim: me dá de comer. O que ela disse para Elias? Um outro texto. Ela diz: o que eu tenho é para que eu e o meu filho coma hoje e depois a gente vai morrer, porque a gente não tem nada. Então eu acredito que quando esses credores chegaram para ela e disseram: paga a dívida, talvez ela disse: o que eu tenho hoje é para eu e os meus 2 filhos comerem, e nós não temos nada. Mas eu começo a imaginar que se era uma serva de Deus, ela tinha o Espírito de Deus. E se ela tinha o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Na hora que ela viu aqueles homens na porta da tua casa, ameaçando, dizendo: nós vamos levar os teus filhos. Eu acho que o coração dela gelou. Ela só não teve um infarto fulminante ali, porque ela foi muito forte. Então aqueles homens saem, e ela pensa: o que eu vou fazer da minha vida agora? Sem marido, quase desalojada, e a ponto de perder os meus 2 filhos. Tem filho, né? O que o seu filho é para você? É tudo? Você venderia qualquer bem, qualquer coisa, entendeu? Pelo seu filho? Pelo amor que você tem por ele? Faria isso? Isso é amor, não é? Eu acho que aquela mulher disse: leva eu, mas não leva os meus filhos.
minha filha passou por um momento de enfermidade. A gente não vai falar para os filhos, a gente não quer abatê-los, né? Mas teve um momento que eu estava sozinho. Eu e o Senhor, eu disse: Deus, passa para mim. Tira essa dor dela. Ou divide comigo, Senhor. Me dá metade da dor dela. Não deixa ela passar por isso, não. Porque nós temos um amor, um sentimento muito forte dentro de nós. E essa mulher, naquele momento difícil, ela decidiu procurar um homem de Deus. Quem que você procura nas suas lutas? Eu faço aqui, irmãos, um comentário, abro um parênteses e faço um comentário. Já perdi pessoas especiais, como pai, mãe, irmãos, pessoas que conviveram comigo, que me ensinaram, que me abraçaram, que me beijaram. Pessoas que quando eu vi dentro do caixão, eu falei assim: Deus. E eu não consegui chorar. Porque naquele momento o Espírito Santo parece que me tomou no colo e me sustentou. Mas há um ano e pouco atrás, minha família, de 4 horas da manhã, meu telefone toca, meu sobrinho dizendo: tio, o Fernando morreu. Não, o Fernando estava em casa semana retrasada. O Fernando estava em casa há poucos dias atrás. Ele passou quase uma semana em casa, comeu comigo, conversou comigo, orou comigo. O Fernando morreu. O Fernando morreu. Se envolveu com umas coisas erradas aí, e foram lá e alvejaram ele de bala, encheram a cara dele de bala. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vejo uma mulher totalmente em choque, tendo crises emocionais. E quando chega lá o caixão, que a gente tem aquela primeira cena, ela sai lá fora, eu sento do lado dela, e ela fala para mim assim: Deus não existe. Olhou para mim com toda a ira na alma, no coração, e disse: Deus não existe. Porque se Deus existisse, por que que Ele fez isso comigo? Por que que Deus, e começou a falar um monte de palavrão, fez isso comigo? Eu olhei para ela e falei assim: uma coisa, você tem direito de falar, mas um dia você vai se arrepender. Porque quem tirou o teu filho de você não foi Deus, foi as atitudes dele, foi o comportamento dele, foi as pessoas erradas que ele confiou, foi a soberba da alma dele. Mas eu não quero discutir com você aqui. Eu só quero estar aqui como teu irmão e te abraçar e dizer que eu te amo. Eu estou aqui. E isso basta. Eu tive que ver minha irmã afrontar o Deus que eu sirvo. O Deus que eu já vi curar pessoas. O Deus que eu já vi pegar pessoas como a Alessandra Malaquias, que estava morta numa UTI praticamente, e Deus ressuscitar ela. O Deus que eu já tive no meu colo criança com sopro no coração, e orar e a criança ser curada. O Deus que um dia eu orei por um menino na igreja, o menino não falava. Poucos dias depois o menino começou a falar. E sabe qual foi a primeira palavra que ele falou? Eu passando na rua, indo fazer visita numa casa, esse menino me viu brincando na areia. Eu abaixei o vidro do carro para falar, falei oi para ele, ele olhou para mim e falou assim: pastor. Falei: o quê? Pastor. E a primeira palavra que ele falou foi: pastor. Porque eu acreditei que Deus podia fazer algo na vida dele. A minha irmã murmurou: essa viúva? Não. Ela vai e procura o profeta. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que as provas, ou como você tem recebido as provas na sua vida? Qual é o seu comportamento diante das provas, das adversidades e das lutas?
Ela vai para o profeta e chega e diz: profeta, Nabe, o meu marido, que é o teu servo, ele morreu. Agora a tua serva está numa situação assim, sem marido, e ainda homens cobrando na porta da minha casa, dizendo que vão levar os meus filhos embora. Eliseu olha para ela e diz: o que eu posso fazer por você? Aí o Espírito Santo fala para Eliseu: pergunta para ela o que ela tem. Eliseu olha para ela e fala assim: o que você tem? Ela olha para Eliseu e diz: a tua serva não tem nada. E eu te dou um conselho nessa noite: não permita que as provas te façam ficar cego, ao ponto de você não enxergar o que Deus tem te dado, ou o que Deus tem feito na sua vida. Ela diz: tua serva não tem nada. Aí ela se lembra: não, tua serva tem algo. A tua serva tem uma botijinha de azeite. A Bíblia não fala de dimensão, se cabia meio litro, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 250 gramas. Mas a tua serva tem uma botijinha de azeite. Eliseu olha para ela e diz: então você tem tudo. Você tem esperança. Você tem vida. Você tem tudo. Sabe o que você vai fazer agora? Vai nos teus vizinhos. Ela não morava num bairro que nem o Jardim Paulista, irmão, que tem uma casa em cima de outra. Ela morava num sítio. Naquele tempo não tinha as coisas como assim. E aqui quem já morou no sítio sabe, às vezes a distância é de 1 quilômetro, 2 quilômetros de uma casa para outra. Aí Eliseu chega e fala para ela assim: vai na casa dos teus vizinhos. Ela olha talvez e pensa: meu vizinho mais próximo mora 2 quilômetros daqui. Todavia, eu pedi para Deus uma palavra, e Deus me deu uma resposta. E a resposta de Deus é: vai nos teus vizinhos. Ela foi e pega todas as vasilhas possíveis, tapoeres ou alguma coisa por isso, entra na tua casa, fecha a porta. Não. Ela tem que convencer os seus filhos, que estão revoltados porque perderam seu pai, porque perderam sua referência. Ela tem que convencer os seus filhos que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E talvez ela sente os filhos no meio das pernas dela e do lado digam: Deus deu para nós uma missão: sobreviver em tempos difíceis. E eu fui buscar de Deus uma palavra, e a palavra que Deus me respondeu é que nós deveríamos entrar dentro da nossa casa. A tua casa é o teu coração. Entra dentro dele agora. Entra no teu interior agora e vê que aí dentro tem uma botija. Entre dentro de você e veja que aí dentro tem óleo. Entre dentro de você e veja que o óleo é o Espírito Santo. Entra dentro de você e vê que você não está sozinho. Entra dentro de você e vê que Deus quer fazer um milagre. Ela fala para os filhos: como Deus deu a visão para mim, vocês pegam as vasilhas e eu fico com a botija na mão, porque a revelação está dentro de mim. O dia que você conseguir convencer a tua família, amém, que Deus tem um propósito para toda a tua casa e não somente para um. Porque tem gente que acha que o propósito de Deus é só para um dentro da casa. Tem esposa que fala assim: Deus falou com você, não falou comigo. É ministério teu, não é ministério meu. A prova é sua, não é minha. Quando a família entender
Amém, que é uma família sacerdotal. Amém, que se um sofre, todo mundo sofre. Se um perece, todos perecem. Se um abençoado, todos abençoados. Quando entrar na visão de Deus, vão ver a multiplicação e vão ver a bênção. Porque aquela mulher conseguiu convencer aqueles filhos revoltados que Deus é bom. E eles entram na mesma visão. Eles entram na mesma unção. Eles entram na mesma dimensão de fé. Está me entendendo? Diga amém. Mãe, então se Deus falou, está falado. Vamos lá então, mãe. Aí, dá licença um pouco. Dá sua vasilha aí. Dá sua vasilha aí. Amém. Dá sua vasilha para mim aí. Amém. Coloca essa Bíblia aqui. Isso. Tá com isso aqui na mão, né? Vamos ver o que você vai fazer com isso. Dá sua vasilha aqui, irmã. Dá tua vasilha aqui. Dá tua vasilha aqui para mim. Dá tua vasilha aqui para mim, por favor. Dá tua vasilha aqui para mim, por favor. Pega alguma coisa que caiu, né? Dá tua vasilha para mim aqui. O que você vai fazer com isso? Dá tua vasilha aqui. Ô, glória. Por amor de Deus, por amor de Deus, não achar aqui, um cachorro. Dá tua vasilha aqui. Dá tua vasilha aqui para mim. Aleluia. Dá tua vasilha aqui para mim. Ô, glória. Dá tua vasilha aqui para mim. Não foi aqui na tua mão, não, né? Dá tua vasilha para mim aqui. Dá tua vasilha para mim aqui, ó. Dá tua vasilha para mim aqui, em nome de Jesus. Dá tua vasilha para mim. Ô, glória. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Ô, glória. Tua vasilha aqui, em nome de Jesus. A tua vasilha aqui, irmão. Vasilha do Senhor. Ô, glória. Aleluia. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Aleluia. Dá tua vasilha aqui, minha filha, em nome de Jesus. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Ô, glória. Aleluia. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Aleluia. Dá tua vasilha para mim aqui, irmão. Aleluia. Dá tua vasilha aqui, em nome de Jesus. Ô, glória. Dá tua vasilha para mim aqui. Ô, aleluia. Dá tua vasilha para mim aqui. Dá tua vasilha aqui. Dá tua vasilha aqui. Aleluia. Dá tua vasilha aqui. Tem que voltar correndo lá. O que você está fazendo com isso aí pela tua mão? O que você está fazendo com isso aí? Aleluia. O que você está fazendo? Aleluia. Dá tua vasilha para mim aqui. Ô, glória. Sua vasilha para mim. Sua vasilha para mim. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Dá tua vasilha para mim, irmão. Aleluia. Dá tua vasilha para mim. Ô, glória. Dá tua vasilha para mim. Não deve ser não, irmão. Dá um pouquinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha a botijinha, pai. A botijinha é a minha de todo mundo. Aleluia. Dá tua botijinha, tua vasilha para mim. Aí o que você faz quando você recebe isso na mão? Você faz isso, ó. Tá entendendo ou não? Era um pouquinho na palma da tua mão. Aonde que está agora esse álcool? Está nas tuas mãos. Aleluia. Pegou toda a tua mão. Pegou todas as dimensões em volta de você. Quando ela colocava aquela óleo naquelas vasilhas, aquele azeite tomava todas as dimensões daquela vasilha. E quando olhavam para aquela vasilha, já não via vasilhas vazias, viam vasilhas cheias. E ela foi se empolgando. E ela foi se empolgando, foi colocando mais, foi colocando mais. Sabe o que a gente aprende com isso? Jesus disse: a água que eu dou para vocês, aleluia, ela jorra para a vida eterna. Ela não tem fim, ela não para, ela é contínua. Ela é contínua, a fé é algo contínuo. O Espírito Santo é algo contínuo. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. E ela vai, e chega uma hora que ela fala para o filho assim: mais vasilha. O filho fala: não tem mais vasilha, acabou-se todas as vasilhas. Aí a Bíblia diz que o azeite secou. Acabou o azeite da botija, mas todas as vasilhas estavam cheias. Não importa se uma luta, ela vai tomar toda a minha força. Mas o importante é que no final, eu venci essa luta. Mas qual foi o segredo daquela viúva? Aí eu quero te contar. E nós vamos partir para o encerramento. Duas coisas aconteceram na vida daquela viúva quando ela recebeu a palavra. Primeiro, ela confiou. Você confia que Deus está aqui? Você confia que essa palavra é para a tua vida? Ela confiou. Em segundo lugar,
ela obedeceu. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus, ela sempre vai produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada. A palavra de Deus, ela sempre vai falar com você. Mas o que você vai fazer com o que você ouviu, com a palavra que você recebeu, aí é você. Deus sempre está disposto a aumentar o azeite da vasilha. Deus sempre está disposto a te abençoar. Deus sempre está disposto a te fortalecer. Mas se eu não aprender a confiar e a obedecer, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu faço aqui, querido, uma comparação com um outro personagem da Bíblia. Esta mulher é chamada de viúva, não tem nome. Não tem nome, mas tem uma ação de fé tremenda. Aí nós vamos olhar no capítulo 15 de 1 Samuel. Nós vamos ver a história de Saul. Pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, um pouquinho para trás, capítulo 15. O capítulo 15 começa dizendo assim: Deus manda Saul destruir os amalequitas. Isso foi uma ordem de Deus, amém? Deus, ele deu uma ordem para Saul, não deu? Através do profeta: destrua os amalequitas. Tá bom. Saul vai lá, ganha a batalha, mas Deus diz: não traz nada dos despojos. O que Saul faz? Tudo que Deus determinou, Saul não fez. Ele fez o que ele quis, do jeito que ele quis, da forma que ele entendeu. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. A palavra não é de particular interpretação. A Bíblia não é de particular interpretação, o que nós temos visto muito hoje. As pessoas ouvem a palavra e interpretam do jeito que quer. O Senhor diz: a minha palavra. De quem que é a palavra? Do Senhor. Não volta vazia. A minha palavra. Saul foi rebelde. Porque olha a palavra de Samuel para Saul. Presta atenção no versículo de número 22. Depois de acontecer tudo isso, Deus manda Samuel, amém, repreender Saul. Deus disse: olha, desprezei Saul, né? Quero outro rei, porque Saul, ele está contaminado com uma tal de desobediência, com uma tal de não fazer o que eu quero, amém, não fazer, e eu preciso de alguém, amém, que me ouça e faça o que eu quero, um homem segundo o meu coração, um homem que quando eu falo, amém, ele recebe no coração, um homem que quando eu falo, ele confia, um homem que quando eu falo, ele obedece. Então Samuel, ele chega e diz para Saul assim: porém Samuel disse, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Então qual que era o princípio de Saul? Eu vou fazer um holocausto, eu vou levar esses bois, vou levar tudo isso, e eu vou fazer um holocausto, vou fazer para Deus um sacrifício. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Não. Ele quis fazer do jeito dele. Aí o texto vai falar para nós: prazer em sacrifício, como em obedecer a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Voltando para o texto de 2 Reis, capítulo 4, você vai entender. Aquela mulher perdeu seus filhos? Aquela mulher, a partir do momento que ela ouviu a palavra, ela passou fome? Aquela mulher, a partir do momento que ela decidiu: não, na minha tragédia, na minha angústia, eu vou buscar a Deus. Eu não vou correr para o anonimato, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Deus sempre vai ter uma palavra para mim. Deus sempre vai ter uma saída para mim. Saul não, quis fazer do jeito dele. Ela não. Ela cumpriu exatamente o que o profeta disse. Saiu da presença do profeta, pegou as vasilhas com todos os seus vizinhos, entrou na tua casa, fechou a porta como Eliseu mandou, fechou a porta, pegou os seus filhos e fez tudo conforme a palavra
tinha determinado que ela fizesse. Se você pegar a palavra de Deus no livro de João, se não me engano, no capítulo 2, vai falar sobre o milagre em Caná da Galileia. As bodas em Caná da Galileia. Quando Jesus chega num casamento, e ali falta o vinho, Maria chega para Jesus e diz, faltou o vinho. Jesus fala, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ela olha e diz, faça tudo o que ele vos mandar. Então ele manda pegar, entendeu, as talhas, preparem as talhas, enche d'água. Então quando fizeram tudo o que Jesus mandou, o milagre aconteceu. Foi a mesma coisa na vida desta mulher. Ela ouviu, ela confiou e ela obedeceu. E a minha dúvida é, por que você não obedece? Porque você não confia na palavra de Deus? Por que você não obedece? Porque você não confia em quem está pregando? Por que você não obedece? Ah, porque eu já obedeci antes e eu me arrebentei tudo. Você obedeceu a quem? Você obedeceu a Deus ou ao homem? Quando a gente confia no homem, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. A própria Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas quando nós confiamos em homens e mulheres de Deus, porque a árvore você conhece pelo fruto que ela produz. Outra coisa, a Bíblia não fala para a gente julgar, amém, o mensageiro, mas a palavra. A palavra, Deus, ele pode mandar por uma mula, pode mandar por um corvo, pode mandar por qualquer pessoa, mas é a palavra que nós temos que entender. É a palavra que nós temos que, amém, pôr para o nosso coração. Ela poderia procurar o rei, pedir clemência para o rei, dizer para o rei, rei, me ajuda, porque o rei era rico. Não, ela preferiu procurar um homem que possivelmente se vestia com roupas velhas, com um cajado surrado na mão, com os pés todos sujos de pó, que não tinha, talvez, o cheiro mais agradável de se sentir. Ela não procurou o óbvio. Ela procurou quem Deus tocou no coração dela para procurar. Você não está aqui por minha causa. Você está aqui porque Deus te trouxe neste lugar. E se Deus te trouxe neste lugar, confia no que Deus está falando para você. Obedeça o que Deus está falando para você. E o resultado é provisão. O resultado é provisão. Enquanto tinha uma vasilha, enquanto tinha uma necessidade, tinha óleo, tinha unção. O que ela faz? Acabou o azeite da botija, secou o azeite da botija, e as vasilhas todas cheias, ela vai testemunhar. Ela chega para Eliseu, e é bem óbvio, né, irmão? Às vezes Deus entrega alguma coisa na nossa mão, a gente não sabe o que fazer com o que Deus entrega na nossa mão. Como assim, pastor? Você imagina, chega alguém na porta da tua casa, entrega para você 100 quilos de arroz. Você fala, Deus, preciso de feijão, preciso de óleo. E só arroz, o que eu vou fazer só com arroz? Deus não disse para você só comer arroz. Deus te deu 100 quilos de arroz. Faça uma permuta. Fala, vizinho, você não quer trocar 10 quilos de arroz aqui por 2 quilos de feijão? Ah, mas 10 quilos de arroz é muito mais do que feijão. Quando nós precisamos, irmão, nós não fazemos essas medidas. Nós não procuramos medidas. Nós procuramos a bênção. Sem medidas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, ele vai receber. Ele vai receber em abundância. Deus não tem dimensões de bênção. Nós colocamos dimensões. Nós colocamos as dimensões da cruz. Nós achamos que a cruz é desse tamanho. Não. A cruz, quando Jesus abriu os braços, ele abraçou toda a humanidade. Ele não abraçou quem estava ali em volta só. A dimensão é muito maior do que nós imaginamos. Então, se Deus dá para você 100 quilos de arroz, Deus está te dando para que através daquilo ali você construa uma bênção. Quando o Senhor dá todo aquele azeite para a mulher, é fato de que, se fosse o Agenor Duque, ele sabia o que fazer com tanto azeite, né?
Mas ela chega para Eliseu e diz: tem muito azeite, o que eu faço? Eliseu diz: vende, pague as suas dívidas, e o que sobrar, viva com seus filhos. Vende. Vende para quem? Eu não sei. Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu sei de uma coisa: aquela mulher nunca mais sentiu fome. Aquela mulher nunca mais passou por aquela prova. Como assim, pastor? Porque ela aprendeu o caminho da bênção: confiança e obediência. E ela pegou aquilo no coração. Ela faz o que Eliseu manda. Ela vende o azeite. Ela paga os credores. E ela vive do resto. Há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, 2 sextas-feiras atrás, eu fui pregar na nossa comunidade ali do Campos Dourado. E eu falei sobre a multiplicação dos pães, que está no capítulo 6 do livro de João. Havia um menininho, um jovenzinho, a Bíblia não fala de quantos anos, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vendo uma grande multidão que precisava ser alimentado, não tinha como alimentar. A Bíblia diz que nem 200 ou 300 dinheiro, eu não lembro, amém, se é 300 ou é 200 dinheiro, acho que 200 dinheiro. Vamos colocar aqui 200 dinheiro nos dias de hoje, R$80 um dia, amém, um dia, R$100 um dia de trabalho, entendeu? São 200 dias, ou seja, 200 dias a R$100, 20 mil, sei lá, alguma coisa assim. Não seria suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas alguém chegou e disse: Jesus quer comer o teu pão, e Jesus quer comer o teu peixe. Aquele menininho poderia olhar para assim: não é meu. Minha mãe não disse para mim dar para Jesus. Minha mãe disse para mim comer na minha fome. Não, ele entendeu. Se o mestre está pedindo, quem sou eu para dizer não para Jesus? Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, e ele entrega para um dos discípulos, que entregam para o Senhor. Como eu peguei essa pequena botija e coloquei na sua mão um pouquinho de álcool em gel, e você expandiu por toda a sua mão, aqueles pães expandiram por toda aquela multidão. Depois que todo mundo comeu, ao ponto de que a Bíblia diz que todos estavam saciados, Jesus disse: junta a sobra. Juntaram e restaram-se 12 cestos. Lógico que a Bíblia não diz que Jesus mandou entregar para o menino. A gente nós tecemos uma linha de pensamento. Nós entendemos que se os pães eram do menino, a sobra era dele. Se você chama alguém para comer na tua casa, amém? Você chama alguém para comer na tua casa, cada um leva uma coisa. Você leva a picanha, você leva o contrafilé, você leva, entendeu? Eu estou profetizando bênção na tua vida. Você leva o miolo de alcatra, você leva aí a Coca-Cola de 3 litros, tal. Aí você faz aquele almoço, todo mundo come, chega: meu Deus, eu comi muito. Será que a pessoa teria cara de pau de falar assim: ó, sobrou 300 gramas de carne, dá para mim que eu vou levar embora? Ninguém faz isso, né, irmão? Fica na casa de quem esteve disposto a alimentar a fome do outro. Então, aqueles pães certamente ficaram para aquele menino. E aquele menino, ele chega em casa acompanhado mais ou menos de uns 8 a 10 jumentos, 6 jumentos, cada um com um balaio do lado. Ele chega: mãe, não foi o Faustão não, nem Luciano Huck, nem Ratinho, mas foi Jesus. Olha para fora. O que é isso, meu filho? Isso é resultado de quem confia e obedece a palavra. Alguém chegou e disse para mim: dá os seus pães e seu peixe, porque o mestre está pedindo. Eu fiz. E o resultado está aí. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu termino dizendo, me apeguei muito ao que o pastor Maurício disse no começo. Jesus disse: e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Quem? O Espírito Santo. E hoje nós confirmamos: Ele está conosco. Ele está conosco ou não está o Espírito Santo?
Então o que Jesus falou, se cumpriu ou não? O que Jesus está falando hoje, vai se cumprir na tua vida ou não? Vai se cumprir na tua vida ou não? Vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus.